Olá pessoal, então eu vou mostrar para vocês agora uma outra parte aqui do Image to Image, né? Que é esse InPaint, né? Que é para a gente fazer uma pintura aqui na nossa imagem, né? E fazer uma alteração dentro da nossa imagem. Então eu escolhi aqui uma imagem da Supergirl, né? Coloquei aqui para ela uma imagem quadrada, né? Eu acredito que seja assim que a gente busca. E aí eu peguei uma imagem quadrada, porque geralmente a maioria dos modelos que a gente tem são treinadas para imagens quadradas, né? Daí eu arrastei para cá, do mesmo jeito que a gente faz com o Image to Image mesmo, né? Só que eu estou com o InPaint selecionado. Eu cliquei aqui no Interrogate Clip, porque daí ele me mostrou um possível prompt, né, para a imagem. Eu já gerei outras aqui, né? Mas vamos fingir que ela não está aqui só para eu gerar uma nova para vocês, ó. Então ele gerou aqui um prompt para mim, né? Claro, vocês podem melhorar, podem colocar aqui prompts negativos e tal. Aí aqui ele vai mostrar para mim uma área aqui para eu estar pintando essa imagem, ó. Quando eu clico aqui nesse lapisinho aqui, ó, ele aumenta a minha área de pintura e eu consigo selecionar a área da imagem, ó. Então eu vou selecionar aqui o rosto dela todo, ó. Então selecionei todo o rosto dela e vou utilizar aqui o nosso prompt, né, que é uma mulher, né, de Superman, numa pose com as mãos na cintura, tal. Então eu vou selecionar somente o rosto dela, olha. Aí aqui embaixo eu vou ter algumas opções, né, de configurações. Então o Mask Blur vai ser a dureza das bordas da minha montagem, né? Então se eu colocar aqui, se eu colocar é pouca, né? Vou colocar zero, as bordas a montagem vai ficar do nada aqui, ligada com a outra, né? Vai ser uma outra imagem interligada com essa. E se eu colocar um pouquinho mais de Mask Blur, ele vai ter um pouquinho mais de borrão assim nas bordas, de forma que a gente vai ter meio que uma ligação, né, da imagem de trás com a da frente. Então, se eu coloco o Mask Blur, ele vai simplesmente gerar uma imagem por cima da outra, e se eu colocar um pouquinho de blur aqui, né, entre uma camada e outra, ele faz ali um borrão, né, de forma que as camadas assim, elas ficam um pouquinho mais juntas, né? Já ficam um pouquinho mais similares, né? Porque tem um borrão um pouquinho de transparência e você consegue fazer uma ligação de uma camada que é a da foto para da montagem, né? Aqui a gente vai ter as formas de preenchimento, né? Então tem aqui qual o que ele vai analisar para gerar a imagem aqui no que a gente selecionou. Então tem a própria imagem original, né, que vai ser a imagem da Supergirl aqui. Ele vai pegar esse rosto aqui, vai tentar gerar de acordo com essa imagem original. É, tem por preenchimento, que ele vai pegar toda essa área aqui e vai tentar preencher aqui dentro o, o conteúdo que eu estou utilizando, né? E aí também tem aqui outras alternativas aqui que tem a ver com a forma como o Stable Diffusion trabalha, né? Uma coisa, né, que é a seguinte, aqui nós vamos ter também o Mask Mod, que é, eu quero gerar a imagem dentro do que eu selecionei ou fora do que eu selecionei. Então, se eu quiser dentro do que eu selecionei, que vai ser aqui, eu escolho InPaint. E se eu quiser fora, eu escolho o InPaint Not Masked, tá? Então, eu vou gerar aqui, vou comentar com vocês, ó, algumas coisinhas. Aqui então a gente tem o borrão, né, em volta da imagem, né, um borrão para que a imagem não tenha uma dureza muito grande na montagem. Se a montagem vai ser gerada dentro do que eu selecionei ou fora,
O tipo da geração, aí vocês testam os 4 aqui e vejam qual que é o melhor para vocês. Se a imagem vai ser inteira renderizada, ou seja, não é que se ela vai ser refeita, tá? Mas é se ela vai renderizar de novo toda a parte, de forma que o, a montagem, né, ela vai levar em consideração o resto da imagem para tentar se adequar. Ou se eu só quero renderizar a máscara, tá? Se eu só quero renderizar isso aqui. Faz uma diferença, né? Isso aqui é mais rápido, isso aqui talvez é mais demorado, mas vai dar um resultado um pouquinho melhor. Aqui a gente tem quantos passos a gente quer dar, né? Quantos passos que vocês querem dar para gerar a imagem. E nessa parte aqui a gente vai ter o quantos pixels em volta da imagem que você quer analisar para estar gerando essa imagem. Então, se você tirar aqui e zerar isso aqui, né, ele simplesmente vai gerar e não vai olhar em volta, né? Porém, se você der uma aumentada aqui, colocar aqui uns 40 talvez, ele vai tentar pegar os pixels em volta aqui para entender, né? Entender qual que é o posicionamento da face, para ele conseguir gerar essa imagem aqui dentro. Aqui embaixo a gente tem o tamanho em altura e largura da nossa imagem, né? Que vai ser um quadrado para a gente. Batch, Size e Count, que a gente já viu em outras aulas. E aí aqui a gente vai ter as duas opções que são esse CFG Scale, né? O quanto que vai seguir o prompt, né? O quanto que vai seguir o prompt. Então, se eu coloquei uma Supergirl aqui, coloquei um prompt, ele vai seguir exatamente o prompt. E aí, se eu aumentar, é o quanto ele segue o prompt e, e o quanto que ele vai manter ele vai poder inventar, né? O quanto que ele vai poder inventar com respeito ao prompt ou o quanto que ele vai seguir fielmente o prompt. Já que na parte de baixo, o denoise strand tem a ver com a imagem que ele está usando, né? Então, quanto da imagem que ele vai manter. Se eu deixar zerado, ele mantém exatamente aquela imagem. Se eu deixar 1, ele vai gerar uma imagem totalmente nova. Então, a gente pode deixar aqui talvez 65, 70, né? É parecido com o image to image, na verdade, né? O quanto do prompt que ele vai levar em consideração e o quanto da imagem. Então, eu vou gerar a minha Supergirl aqui. Primeiramente, eu vou gerar aqui com a parte da máscara, né? Vou gerar a parte que eu pintei e vou usar a original como imagem padrão. Olha lá.